Olá, minha galerinha, tudo bem? Aqui é o professor Bruno, aqui é o tio Bruno dando aquele toque para vocês hoje com uma nova aula. Nós estamos aqui na aula de globalização, ok? Aqui, pessoal, então aqui, ó, só para a gente ter uma ideia, o que a pergunta que a gente tem que fazer na cabeça é o que nós vamos trabalhar nesse tema. Nós vamos trabalhar esse mundo atual, esse mundo chamado mundo globalizado. A pergunta é, quando isso começa e quando isso termina? O começo, nós vamos lembrar, o final, você está vivenciando. Essa é a ideia que, na realidade, nós temos. Essa história, a gente vai lembrar o começo e o final você já sabe dele. Por incrível que pareça, você já sabe dele. Tá joia? Então, aqui, ó, só para a gente lembrar aqui essa ideia, eu adoro essa imagem de globalização, vou deixar ela para trabalhar com vocês. A globalização é um período que, na realidade, muita gente aponta que, desde a época das grandes navegações até os dias de hoje, ela funciona como um fenômeno de globalização. Tá joia? É o que chamamos, na realidade, de DIT, a Divisão Internacional do Trabalho. Então, desde a época da exploração do Novo Mundo até os dias atuais, só que como isso fica um processo extremamente longo, nós vamos, na realidade, juntar ele num período. Então, esse bonequinho aqui econômico, ele é muito interessante, esse bonequinho que eu digo, essa criança, né? Ele é extremamente interessante para que a gente possa trabalhar, né? Então, você tem bem o fenômeno da ideia da globalização quando nós estamos inseridos dentro dela. Então, a grande pergunta que se faz dentro desse contexto é tipo assim, vou me trazer de volta na imagem. Nós vamos começar no período chamado final da Segunda Guerra Mundial, então é 1945. Então, em 1947 nós temos a criação da ONU, em 1945 nós temos o que a gente chama de mundo bipolar, chamado mundo dos dois polos. De um lado você tem os Estados Unidos da América, do outro lado você tem a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, tá joia? Então, esse período ele ficou muito mais conhecido como o período da Guerra Fria, que é a disputa política e ideológica. De um lado você tem os Estados Unidos da América, do outro lado, você tem a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Lembra? Formada por aquelas repúblicas: Armênia, Azerbaijão, Bielorrússia, Cazaquistão, Geórgia, Moldávia, Quirquízia, Rússia, Turcomenistão, Tajiquistão, Uzbequistão e Ucrânia, a Letônia, Estônia e Lituânia. Essas 15 repúblicas, nós vamos lembrar elas daqui a pouco, quando a gente criar os chamados blocos econômicos. Então, voltando aqui no tempo, você lembra que nós estamos no espólio de guerra, nós estamos no pós-Segunda Guerra. Então, de um lado, você tem os Estados Unidos, vou apontar de novo aqui para vocês, representando o capitalismo, do outro lado a União Soviética representando o que a gente chama de socialismo. Vou repetir, o final dessa história a gente já conhece, lá em 1989 para 1991, nós vamos lembrar na realidade desse fato. Então assim, ninguém fica do lado de ninguém se ninguém tiver alguma coisa para oferecer, isso é uma coisa lógica. Na realidade, é a política determinando a economia, guarde bem essa frase, ela é extremamente importante para esse período. Então o que acontece nesse período? Os Estados Unidos, ele vai criar na realidade uma ajuda econômica, essa ajuda econômica vai ser chamada de Plano Marshall, para se ter uma ideia. Nesse período de quarentena se ouviu falar muito desse processo. Já a União Soviética vai criar o chamado Plano Comecon, o plano de ajuda financeira para os ditos aliados da União Soviética. Mas não adianta só a economia, adianta também, na realidade, você criar o que a gente chama de uma ajuda militar. Por isso, de um lado, você vai ver a criação da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, do outro lado, você vai ter, né, naquela balancinha que a gente sempre fala para vocês, você vai ter o chamado Pacto de Varsóvia. Sabemos, né, vamos dizer assim, que o Pacto de Varsóvia ele já não existe mais. A OTAN ainda permanece, né? Vimos a eles aí, na realidade, ainda no processo da Primavera Árabe, para se ter uma ideia, né? Um fato que vamos elencar daqui a pouco aí também para vocês aí nas aulas posteriores. Então, em cima desse desenho, nós temos um fenômeno chamado, então, vou repetir para vocês, Guerra Fria. Então, repare aqui, ó, Guerra Fria é uma disputa política e ideológica. Vou parar de balançar, senão a gente fica tonto, né? Uma disputa política e ideológica, tá joia? Essa disputa política ideológica, desculpa, ela tem algumas características que eu vou mostrar para vocês. Aqui, ó, eu tenho uma disputa tecnológica, certo? Então, todo o desenvolvimento tecnológico que nós temos hoje, ele vem, na realidade, desse processo durante a Guerra Fria, né? Então, todo o processo, principalmente militar, ele vai, na realidade, engrandecer em termos de tecnologia. Depois nós temos uma coisa extremamente disputada, que é a corrida armamentista, né? A Rússia joga, na realidade, para o espaço o seu primeiro, né, astronauta, né? E os Estados Unidos, por um lado, faz isso também com a chegada do homem à Lua, né? Temos a corrida armamentista, corrida espacial, a espionagem, ali vocês vão ver a CIA
e a KGB. A KGB tem um reflexo hoje, né? Lembra, o Vladimir Putin, ele era o que a gente chama, entre aspas, de um espião da KGB, né? Certo? Então, só para a gente lembrar desse fator da história, a busca de aliados, que é essa briga de braço que a gente tem, essa balancinha que fica mais fácil de entender, e os chamados conflitos regionais, tá joia? Então, em cima desse desenho, eu quero que vocês olhem agora para essa imagem que nós estamos vendo aqui. Esse daqui é o mundo chamado globalizado a partir da nova Guerra Fria. Então, quando a gente chega no ano de 1989, você tem a queda do Muro de Berlim. 1991, o fim da União Soviética. Vou botar aqui a imagem do Vladimir Putin, tá? O fim da União Soviética. Nesse momento, você tem um fenômeno chamado de globalização. Uma disputa, na realidade, agora deixa de ser política e ideológica, e ele deixa de ser disputa e passa a ser uma integração. Essa integração é de todo e qualquer fator que você imaginar, desde o fator político, econômico, até o fator cultural. Só que nós temos um detalhe, a pergunta que tem que se fazer é, essa globalização ela uniu mesmo, ou essa globalização, na realidade, ela desuniu? Ela mostrou a verdadeira característica do processo capital. Porque o que aconteceu com o processo social? Sobraram os 3C, ou C3, né? Sobraram aí a China, sobraram aí Cuba, com todo o seu processo de abertura econômica, e o todo fechado, na realidade, que a gente chama Coreia do Norte. Então, quando você chega nesse período da história, nós estamos no que a gente chama de Nova Guerra Fria, que é uma disputa que você tem entre os Estados Unidos e a Rússia, entre os Estados Unidos e a Coreia. Então, quando se cria esse fenômeno, surge para a gente novos personagens da história. Aqui você vai ver, na realidade, né, o todo-poderoso da Coreia do Norte, tá? E aqui você vai ver o todo-poderoso da União Soviética. Opa, não, agora é que está a palavrinha. Não é mais União Soviética, agora é Rússia, que é aquela situação que a gente sempre na realidade determina. Nunca confunda esses dois personagens da história. Então, quando você cria isso, deixa eu só fazer uma mudança aqui, você entra no que a gente chama de nova ordem mundial. Então, algumas fases elas vão criando. Então, cria-se a ideia da geopolítica econômica. Agora sim, vamos lembrar, é a economia ditando a regra da política. Então, mudanças para o mundo multipolar. Espera aí, o mundo deixa de ser bipolar e agora ele passa a ser um mundo multipolar. É o mundo que a gente chama de vários polos. Esses vários polos, na realidade, fragmentados, eles são apenas 3. Porque o mundo cria o que a gente chama de blocos econômicos. Então, no grande meio dessa história está a União Europeia, nas duas pontas estão os Estados Unidos e de outro lado está o Japão. Muita gente, na realidade, não entende a figura do Japão. Mas a figura do Japão aparece porque a China ela ainda vivencia o processo social. Então, nesse mundo capital, para se ter uma ideia, não abre, na realidade, espaço para essa ideia do que a gente tem de social. Então, cria-se, na realidade, os novos comandos, né, que se tem. Os Estados Unidos comandando as Américas, a Europa, né, comandada pela União Europeia, do outro lado, a Ásia comandada pelo Japão. A pergunta que, na realidade, fica na cabecinha é, e a África? A África cria-se uma nova partilha, para se ter uma ideia. E a Oceania, na realidade, já tem uma ligação muito grande com o bloco europeu, tá ok? Então, em cima desse mesmo desenho, vou mostrar para vocês, você tem um processo de globalização e formação de blocos econômicos supranacionais. Então, aqui vai se criar a ideia de blocos econômicos. O único bloco econômico existente no mundo é a União Europeia. O resto é uma tentativa de blocos econômicos. Aquilo que você vê a Laos, que CARICOM, né? Você vê o SAADC, né? Os tigres asiáticos, tigrinhos asiáticos, os novos tigres asiáticos. Então, vale a pena lembrar, o único bloco que nós temos no mundo é esse bloco chamado de União Europeia. Aquele mesmo que já está se fragmentando através do Brexit, tá ok, pessoal? Então, aqui, ó, só fazer essa virada, eu trouxe para você aqui um slide, eu vou deixar ele na tela para você ver, é a reorganização política internacional. Então, aqui, ó, só caminhando. A pergunta é, por onde eu começo isso, professor? Não tem problema, você vai começar por aqui, ó. Você tem o fenômeno da globalização, cria-se uma nova ordem mundial e o fim da União Soviética, ok? Vão surgir os chamados blocos econômicos, está aqui a União Europeia para você ver, né? Porque ela vai passar por todas as fases da formação de um bloco econômico. Aqui você tem o NAFTA, né? O bloco do Atlântico Norte, você tem o Mercosul, Mercado Comum do Sul, pode ver que depois nós já tivemos a Unasul, né, que nasceria com os mesmos moldes da União Europeia. E aqui você tem a PEC, né, para você ter uma ideia, a soma na realidade desses blocos. Depois você tem a gangorra econômica, porque o mundo deixa de ser na realidade globalizado e passa a ser multipolarizado. Então você tem a criação na realidade da gangorra, que são chamados acordos econômicos. Aqui você tem o BRICS, né, que na realidade é CRIB, e o S que aparece depois.
né? Um acróstico de John O'Neill, isso daqui. O que aparece depois, na realidade, é a África do Sul, tá? Joia dentro desse contexto. E aqui você tem todo o papel da ONU, vale a pena a gente lembrar, certo? Com todos os seus, na realidade, acordos e tratados. E chega numa situação que a gente chama de neoliberalismo, que é a nova política internacional que se cria no mundo. Então, aquilo que eu falei para vocês, na realidade, blocos econômicos regionais, para se ter uma ideia, ele vai surgir aqui para você de 4 formas diferentes. Então, vou botando aqui na tela, tá? Você tem aqui, ó, deixa eu só mostrar aqui para vocês, tá? Deixa eu abrir a tela toda. A zona de livre comércio, tá ok? A primeira tentativa de acordo econômico, certo? É a redução ou eliminação das tarifas alfandegárias. Depois você tem a união aduaneira, é desse jeito na realidade que aparece o Mercosul. O Mercosul é uma união aduaneira, muitos apontam que na realidade ela é incompleta, tá? Porque ele tem uma tarifa extra comum. Depois você tem o Mercosul, que é o mercado comum do Sul. Essa é a grande confusão que nós temos, né? Aonde na realidade está o Mercosul. Então, aqui você permite a livre circulação de pessoas, mercadorias, capitais e serviços entre seus países membros e chegamos na menina dos olhos, né, pessoal? Que é, na realidade, a União Econômica Monetária. Aqui sim está o que a gente chama de União Europeia, a partir do momento que ela cria o que a gente diz uma moeda única, tá ok? Aí vão se criando os tratados de zona, na realidade, comercial. E aqui eu vou mostrar para vocês algumas situações, deixa eu colocar isso aqui inteiro na tela. Você tem aqui o NAFTA, como eu falei para você, o ALAD, né, a Comunidade Andina, a Unasul, a União Europeia, o SADC, né, os tigres asiáticos, tigrinhos asiáticos e outros grupos também aí por fora. Aqui você tem um retrato do que é a União Europeia, eu trouxe para você na realidade dar uma olhada, tá ok? Então todo esse processo, inclusive de uma legislação única, né, é a grande briga dentro da União Europeia, talvez uma das fragmentações e a saída do Brexit, né, então isso também é uma nova roupagem, uma nova aula que nós vamos trabalhar lá na aula de atualidades, tá ok? Então clique lá também. Aqui você tem o famoso BRICS, tá? Então aqui lembrando, né, a China na realidade é o principal destino dessas exportações. E aqui eu vou deixar essa tela desse jeito, vou abrir de volta aqui, tá legal? Vou trazer aqui para você aqui, deixar nos BRICS para não ficar uma tela escura. Então você tem aqui o que a gente chama de uma gangorra, vale a pena lembrar, né? Pós esse fenômeno você tem os grupos econômicos, tá? Surge aí o G2, G3, G4, famoso G5, que vira o G7, que sempre aparece você com o G8, que é a participação da Rússia, tá joia? E depois você, na realidade, tem o famoso G21, que virou G20, muito mais famoso, são os acordos econômicos, são os 47 países ali dentro, por causa da União Europeia. Você tem o bloco dos emergentes, que é o 77, e os pobres, que na realidade é o famoso G121. Então, fecha aqui, na realidade, um fenômeno que a gente chama de globalização. Então, a gente fecha essa aula aí, mandando um abraço para vocês, um abraço aí do tio Bruno aí para vocês, tá? Pessoal, foco aí nos estudos, aproveita essas aulas para resolver todos os seus problemas aí, tá legal? Tirem dúvidas aí com a gente, estamos aí dispostos a gravar vídeos, então vamos aí, pessoal, tá? Uma nova fase aí pra gente, tá? Um abraço, um beijão aí do tio Bruno para vocês, tá ok? Fui aí então, hein, pessoal? Abração, fui! Tô de volta daqui a pouco, hein?